Durante todo o trabalho da CPI, trabalhei para que as investigações ocorressem de maneira séria, dentro da técnica processual. Fui ignorado. Alguns membros da CPI se consideraram os donos da verdade, os donos do saber jurídico. Agora, o relatório está sendo ridicularizado. Não passa no crivo de qualquer exame razoável e de bom senso. Lamento muito, porque isso depõe, infelizmente, contra o próprio Senado Federal. Mas foi o caminho que o G7 escolheu. A CPI sai reprovada não apenas pela grande maioria da sociedade brasileira, mas pelas instituições desse país que não convergem com os arbítrios praticados naquele lugar. Não pude apresentar durante os trabalhos da CPI a íntegra que fiz do resumo do meu voto em separado. Impossível tratar em poucos minutos sobre um apuratório que durou 6 meses. Bastante lamentável nesse ponto a forma como os trabalhos foram dirigidos, especialmente nesta reta final da CPI. De qualquer sorte, já disponibilizei a íntegra do meu voto em separado, no qual abordo todas as principais questões tratadas na CPI da Covid. Ao final, faço recomendações de envio para o Ministério Público e para a Polícia Federal dos documentos obtidos pela comissão sobre os desvios de recursos federais no âmbito dos estados e municípios. Também recomendo o compartilhamento com outras instituições, como, por exemplo, os tribunais de contas, assembleias legislativas, enfim. Mas o que quero destacar aqui são as inúmeras recomendações que fiz para a adoção de medidas governamentais de aperfeiçoamento científico e tecnológico na área de saúde. O Brasil precisa avançar em sua capacidade de pesquisas e também no desenvolvimento de fármacos e de vacinas. Também recomendo o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que se revelou um gigante. Nos últimos governos de esquerda, o nosso país viveu o grande paradoxo de ter, de um lado, o crescimento da população e também da demanda por serviços de saúde, e de outro, a redução do número de leitos clínicos e de UTI. O PT conseguiu fechar milhares de leitos do SUS pelo Brasil afora. Tudo isso está no meu relatório. No governo atual, que é chamado de negacionista, somente de leitos de UTI já foram mais de 40 mil habilitações. Estamos saindo dessa pandemia com um sistema de saúde muito mais abrangente, muito mais estruturado, especialmente em relação às consequências da pandemia. No meu voto em separado, eu recomendo ao governo federal a formulação de programas ou subprogramas específicos para a identificação e tratamento dos brasileiros que foram vítimas da Covid-19 e que ficaram com sequelas. Eu acho isso muito importante. Que sequelas são essas e como precisam ser tratadas? Nós precisamos identificar os casos mais comuns e recorrentes, criando protocolos de atendimento para evitar mais vítimas da doença em efeitos posteriores. Algumas sequelas podem comprometer, por exemplo, o curso normal da vida de muita gente. E o sistema de saúde precisa se antecipar nesses casos. Em minhas recomendações, indico a necessidade de parcerias do Ministério da Saúde, por exemplo, com instituições nacionais, estrangeiras, né, para o compartilhamento de tecnologias e conhecimentos técnicos e científicos que visem minimizar os danos da pandemia. Também faço recomendações na área da educação. Veja, antes da pandemia, o nosso país já vinha acumulando péssimos índices nesse setor. O PISA, né, vem rebaixando o desempenho escolar em leitura, matemática, ciências, estudo do Brasil. O estudo de 2018 apontou que em matemática, nosso país é o pior da América Latina.
Em ciências, também estamos no final da fila, perdendo para países como Chile, Uruguai, Colômbia, né? Enfim. Em leitura, o Brasil é o segundo pior, né? Ao lado da Colômbia. De uma lista geral de 76 países, o Brasil ocupa a 60ª posição. Portanto, mais um fruto amargo produzido pelos governos da esquerda. O nosso país é um dos que mais gastam com educação no mundo, mas o nível de preparação dos estudantes, infelizmente, tem caído ao longo dos últimos 20 anos. E a pandemia, né, agravou ainda mais essa crise, né, essa situação na educação. Por isso, estou propondo ao Ministério da Educação a criação de um programa nacional de reforço, né, especialmente para a educação infantil, a nossa educação básica, atendendo especialmente a primeira infância, né? Precisamos atender todas as faixas etárias, mas também com um olhar específico para os alunos do ensino médio. O foco é preparar melhor esses estudantes para o exame nacional e também para os vestibulares, né? Todos nós sabemos que o período da pandemia acabou comprometendo em muito, né, o processo de ensino e aprendizagem, o que precisa ser objeto de uma atenção especial de todos os governos, né? Defendo que os estados, o Distrito Federal e os municípios atuem de forma direta e coordenada para proporcionar aos estudantes a possibilidade de revisitar, né, os conteúdos que identifiquem como necessários para uma formação integral. O método, né, precisará ser estudado pelo próprio Ministério da Educação, ou até mesmo nascer de propostas inovadoras, né, de escolas públicas, privadas, de todo o país, né? Na área da saúde, eu já iniciei os contatos com o ministro Marcelo Queiroga, tratando desse assunto. Quanto à educação, eu pretendo detalhar ao ministro professor Milton Ribeiro o que penso sobre o Brasil pós-pandemia nessa área educacional. Precisamos continuar pensando o nosso país para o futuro. Agradecendo você por ter nos acompanhado ao longo de todo esse tempo, né? Aqueles que intercederam, oraram, comentaram, apoiaram, nossa gratidão. Deus abençoe a todos.